varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus Fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, no Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos, na leitura do livro de Jeremias, Uma Nova Aliança, é o quarto livro profético, e o número 32, o 32º livro do Antigo Testamento. Ainda no nosso vídeo de hoje, continuaremos ainda a leitura do livro de Jeremias, ainda na sua primeira parte, Oráculos contra Judá e Jerusalém. No seu terceiro assunto, Oráculos proferidos depois do rei Joaquim, no seu capítulo 22. Em todos os seus, vamos ver aqui, 30 versículos, exatamente. Vamos para a leitura de hoje. Livro de Jeremias, capítulo 22. Assim diz Javé: desça ao palácio do rei de Judá, chegando aí, diga o seguinte: rei de Judá, você que está sentado no trono de Davi, escute a palavra de Javé, que seus funcionários também escutem, como todo o povo que costuma entrar por estas portas. Assim diz Javé: pratiquem o direito e a justiça, libertem o oprimido da mão do opressor, não tratem com violência nem oprimam o imigrante, o órfão e a viúva, e não derramem sangue inocente neste lugar. Se vocês obedecerem de verdade a esta ordem, os reis que se sentam no trono de Davi, e também os seus funcionários e todo o seu pessoal, continuarão entrando pelas portas deste palácio, montados em carros e cavalos. Mas se vocês não obedecerem a estas palavras, eu juro por mim mesmo, oráculo de Javé, que este palácio se transformará numa ruína. Assim diz Javé ao palácio do rei de Judá: você era para mim como Galaade e o cume do Líbano. Juro que transformarei você num deserto, numa cidade desabitada. Consagrarei os destruidores que virão contra você, cada um com suas armas. Eles cortarão os melhores cedros que você possuía e os lançarão no fogo. Muitas nações atravessarão esta cidade e as pessoas perguntarão umas às outras: por que Javé tratou assim esta grande cidade? E responderão: foi porque eles abandonaram a aliança de Javé, seu Deus, e adoraram outros deuses e os serviram. Primeiro tópico: chorem por quem partiu. Não chorem pelo morto e não façam lamentações por ele. Chorem por quem partiu, pois ele nunca mais voltará para rever a sua terra natal. Assim diz Javé a respeito de Selum, filho de Josias, rei de Judá, que começou a reinar no lugar de seu pai Josias e saiu deste lugar. Ele nunca mais voltará aqui, ele morrerá no lugar para onde o exilaram e nunca mais verá esta terra. Segundo tópico: praticar o direito e a justiça. Ai daquele que constrói a sua casa sem justiça e seus aposentos sem direito, que faz o próximo trabalhar por nada, sem dar-lhe o pagamento, e que diz: vou construir uma casa grande, com imensos aposentos, e faz janelas, recobre a casa com cedro e a pinta de vermelho. Você pensa que é rei porque tem mais cedro que os outros? O seu pai não comeu e não bebeu? Pois ele fez o que é justo e o que é direito, e no seu tempo tudo correu bem para ele. Ele julgava com justiça a causa do pobre e do indigente, e tudo corria bem para ele. Isto não é conhecer-me? Oráculo de Javé.
Mas você não vê outra coisa e não pensa a não ser no lucro, em derramar sangue inocente e em praticar a opressão e a violência. Por isso, assim diz Javé a Joaquim, rei de Judá, filho de Josias: ninguém vai chorar por ele, dizendo: ai, meu irmão aí, ai, minha irmã. Ninguém vai chorar por ele. Ai, meu senhor, ai, majestade. Ele será sepultado como jumento, será arrastado e jogado fora, longe das portas de Jerusalém. Terceiro tópico: confusão e vergonha. Suba o Líbano e grite por socorro. Em Baçã, faça ouvir a sua voz. Grite por socorro desde Abarim, porque foram esmagados todos os seus amantes. Falei com você quando você estava tranquila, mas você me respondeu: não quero te ouvir. É este o seu caminho desde a mocidade. Você jamais me obedeceu. Todos os seus pastores se tornaram pasto de vento. Todos os seus pastores se tornarão pasto de vento. Seus amantes irão para o exílio. Nessa hora você se sentirá confusa e envergonhada por causa de toda a sua maldade, moradora do Líbano, aninhada nos mais altos cedros. Você gemerá ao chegarem as suas dores, as convulsões, como para a mulher do parto. Quarto tópico: vasilha imprestável. Pela minha vida, oráculo de Javé, Conias, filho de Joaquim, rei de Judá, ainda que você fosse um anel na minha mão direita, eu o arrancaria. Vou entregar você nas mãos daqueles que o querem matar, daqueles de quem você tem medo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os caldeus. Expulsarei você e sua mãe, aquela que o pôs no mundo, para um país onde vocês não nasceram, e aí vocês morrerão. Mas para a terra aonde eles desejam voltar, não voltarão. Será uma vasilha imprestável, quebrada. Esse tal de Conias, ou é um objeto que ninguém quer, ou é um objeto que ninguém quer? Será uma vasilha imprestável, quebrada, esse tal de Conias, ou é um objeto que ninguém quer? Porque será que ele e sua família foram expulsos e jogados fora para uma terra que não conhecem? Terra, 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 escute a palavra de Javé. Assim diz Javé: registrem esse homem como alguém que não tem filhos, indivíduo sem sucesso na vida, porque ninguém de sua família conseguirá sentar-se no trono de Davi para governar novamente em Judá. A função da autoridade política é defender o ideal proposto pela aliança, promover a justiça e defender o direito dos pobres e oprimidos. Se as autoridades pervertem a sua função para servir aos próprios interesses e aos interesses dos privilegiados, Javé se coloca contra elas e abençoa os inimigos para que as destruam. Em 609 a.C., morre em combate o rei Josias. Seu filho Joacás, ou Selum, reina apenas 3 meses e é exilado do Egito, conforme 2 Reis 23, 29 a 34. Jeremias diz que não é por Josias que se deve chorar, mas por seu filho Joacás, que nunca mais voltará.
No tempo do rei Joaquim, o país está em grandes dificuldades econômicas, pois tem que pagar pesados tributos ao faraó Necau. Entretanto, o rei Joaquim está preocupado em construir um luxuoso palácio real, mesmo que para isso tenha que explorar os operários, obrigando-os a trabalhar sem receber nada. Relembrando o rei Josias, pai de Joaquim, Jeremias mostra que a função da autoridade é administrar a justiça e o direito, defendendo a causa dos pobres. Por isso, a sorte do rei Joaquim está lançada. É desprezado pelo povo, que certamente não chorará a sua morte. O oráculo se refere à tomada de Jerusalém em 598 a.C., conforme 2 Reis 24, 10 a 16. O rei Conias, também chamado Jeconias ou Joaquim, reinou apenas 3 meses e foi levado como prisioneiro para a Babilônia por Nabucodonosor em 597 a.C., conforme 2 Reis 24, 8 e 25 e 27. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a leitura do capítulo 23 do livro de Jeremias. A paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém.